Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 14ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. Então, o que nós aprendemos na última aula? Nós iniciamos o nosso estudo através da tradução de endereços ARP e descobrimos que há duas formas distintas de endereçamento para computadores da rede local. No caso, seria o endereço MAC e o endereço IP. O endereço MAC é o endereçamento físico e o endereço IP é o lógico. Vimos o protocolo ARP. No caso, esse protocolo tem o objetivo de mapear endereços IP para os respectivos endereços físicos. E o protocolo RARP, vimos que é uma adaptação do modelo ARP. E ele tem a função de associar um endereço MAC ao endereço IP. E descobrimos que, diferentemente do protocolo ARP, ele necessita de um servidor que responda pelas solicitações encaminhadas a este servidor. Então, iremos iniciar agora os protocolos da camada física. É a camada que trabalha no nível mais próximo ao hardware, como, por exemplo, os periféricos. Então, aqui nós temos o Ethernet, que é padronizado pelo padrão I3E 802.3 e é bastante utilizado nas redes locais, que são chamadas de LAN, que é um conceito que nós vimos em aulas anteriores. E a Ethernet possui algumas características, como no caso definição de cabeamento de sinais elétricos e protocolos e formatos de pacotes. Então, este padrão Ethernet baseia-se na ideia de dispositivos de rede enviando mensagens entre si. Cada um dos pontos de rede são chamados de nós da rede, possui um endereço de 48 bits gravado de fábrica. É um endereço único e é conhecido como endereço MAC. E para que serve esse endereço MAC? Serve para identificar uma máquina na rede e ao mesmo tempo manter os computadores com endereços distintos. Então, este endereço MAC é gravado na memória ROM, possui um endereço de 48 bits e é composto por caracteres hexadecimais que vão de 0 a F. E dos 48 bits, 24 bits são para a representação de um código fornecido pelo I3E, repassado a cada fabricante de interface de rede. Então, aqui nós podemos observar melhor como é composto o endereço MAC. Uma parte é fornecida pelo I3E e outra parte é fornecida pelo fabricante da placa. Então, para identificar o endereço MAC de um computador com o sistema operacional Windows, basta acessar o prompt de comando e digitar o comando ipconfig/all. Então, esta tela aqui é o prompt de comando. Quando você digitar ipconfig/all, vai aparecer todas as informações da sua rede. No caso aqui deste exemplo, está aparecendo que este computador possui um adaptador de rede sem fio Wi-Fi, certo? Aqui eu posso visualizar o endereço físico, ó, o endereço físico da máquina. Eu posso ver que o DHCP está habilitado. Eu posso ver o endereço IPv4 dele. Posso ver a máscara de rede, certo? Eu posso ver o servidor DNS. Eu posso ver todas as informações que estão presentes neste computador a respeito da rede que ele está inserida nela, certo? Então, existem diferentes classificações para o padrão Ethernet, que vão desde padrões para o cabeamento metálico, fibra ótica e interface wireless. Então, varia quanto ao tipo de tecnologia e velocidade. E aqui nós temos as principais classificações. No caso, temos a 10 base T Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 base FX, 1000 base FCX, 10 G base SR e o Wireless Ethernet.
Agora, vamos aprofundar um pouquinho cada uma delas, certo? E vamos iniciar pela 10 base T Ethernet, que é padronizada pelo padrão I3E 802.3, que é esta internet que você provavelmente tem na sua casa, né? É esse padrão que você tem. Então, a velocidade dela é de 10 megabits por segundo, utilizada em redes de par trançado. Fast Ethernet, padronizada pelo padrão I3E 802.3U. A velocidade é de 10 megabits por segundo e também é utilizada em redes de par trançado. Gigabit Ethernet. A velocidade é de 1 gigabit por segundo e é padronizada pelo padrão I3E 802.3Z. 10 gigabit Ethernet tem a velocidade de 10 gigabits por segundo e é padronizada pelo padrão I3E 802.3AE. 100 base FX tem a velocidade de 100 megabits por segundo e é utilizada em redes de fibra óptica. 1000 base SX, velocidade de 1 gigabit por segundo e também é utilizada em redes de fibra óptica. 10G base SR, velocidade de 10 gigabits por segundo, também utilizada em fibra óptica. E aqui temos a Wireless Ethernet, padronizada pelo padrão I3E 802.11. Oferece diferentes categorias com características distintas, que podem ser velocidade, canal de proteção, frequência. No caso aqui, nós temos 2 megabits por segundo no padrão 802.11, 11 megabits por segundo no padrão 802.11b, 54 megabits por segundo no padrão 802.11g, de 65 a 300 megabits por segundo no padrão 802.11n. E aqui nós temos a atividadezinha. Eu quero que vocês me digam para que serve o endereço MAC e falar um pouquinho sobre a Fast Ethernet. Aqui é o que nós aprendemos hoje, porque nós vimos a introdução da camada física com o Ethernet, vimos bastante sobre o endereço MAC e as principais classificações que temos, certo? Aprofundando sobre cada uma dessas classificações. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima aula, turma!